Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Matheus aqui falando. E nessa aula quero mostrar para vocês como faz a instalação do Debian, beleza? Vamos brincar hoje de instalar o Debian. E o Debian, galera, é uma distribuição muito popular ainda hoje, principalmente na questão de servidores, e muito robusta, e que deu origem a várias outras distribuições, certo? Então é uma distro que a gente tem que ter respeito. Vamos aprender a instalar ela hoje, certo? Para dar seguimento aqui no nosso curso, na disciplina. E talvez o primeiro obstáculo seja baixar a ISO da Debian, porque o layout do site deles é um pouco antigo, entendeu? Então pode confundir muitas vezes. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho. Se a gente digitar Debian e acessar aqui o site oficial, debian.org, a gente clica aqui em obter o Debian, obtendo o Debian, e aí nós temos aqui baixa uma imagem de instalação. Clicamos aqui maior, em uma imagem maior de instalação completa, beleza? Aí vem aqui Debian em CDs e DVDs. A gente clica nessa opção baixar as imagens do CD e DVD usando HTTP. Vamos acessar aqui a versão stable, certo? E aí aqui chegamos no dilema, né? Se o seu computador tiver uma arquitetura aí de 32 bits, você vai escolher essa opçãozinha aqui. Caso contrário, se for 64, você escolhe esse AMD, certo? 64. Essas outras opções você pode descartar, são opções aí menos usadas. Clica aqui, no meu caso é 64 bits. Aí ele vai me dar aqui essas opções. A gente vai clicar aqui nessa opção Debian 10.5.0. se você está vendo agora, ela vai estar nessa atualização aqui. Pode ser que no futuro já esteja mais elevada. E a gente vai escolher essa versão aqui, essa versão aqui, NetInst, que é uma versão um pouco mais leve, beleza? Ela tem apenas 349 megabytes. Vou clicar aqui e vou fazer o download, certo? Da ISO. Nesse caso eu não vou fazer porque eu já fiz, para preparar essa aula eu já fiz o download da ISO. E aí você pode fazer a conclusão do ISO também. Eu vou deixar o link desse caminho aqui na descrição do vídeo também, certo? Beleza. Uma vez feito isso, a gente vai vir aqui no VirtualBox, certo? É o software de virtualização que nós vamos usar. Se você não tem, basta acessar o site do VirtualBox, que não tem mistério. Tem uma versãozinha tanto para Mac, quanto para Linux, quanto para Windows, certo? Multiplataforma. E aí eu vou clicar aqui, em novo. Vamos criar aqui uma nova máquina virtual. Vou digitar aqui Debian. Vou colocar aqui Debian. Beleza. O tipo é Linux e aqui Debian 64 bits. Ele já reconheceu, só pelo nome da minha máquina, já reconheceu aqui a versão, o tipo de máquina, certo? Ele já fez isso aqui tudo automático. E aí eu vou dar um continuar. Isso aqui é uma parte bem importante, galera. Vai depender muito da quantidade de memória que você tem na sua máquina real, certo? Na sua máquina real. No meu caso eu tenho 8 GB, né? E ele recomenda aqui, deixar no máximo nessa manchinha aqui verde, certo? Nesse caso aqui seriam 5 GB, certo? Mas nesse caso, para esse exemplo, eu vou colocar um pouco menos. Eu vou definir aqui como 2048, certo? Já é um bom começo aí. Qualquer coisa a gente pode aumentar isso depois, certo? Se precisar no futuro, a gente pode aumentar essa memória. Vou botar aqui 2 GB, continuar. Vou pedir para criar um novo disco virtual. Vou usar esse aqui mesmo, o VDI.
vou usar essa opção dinamicamente alocado. O que quer dizer isso, Matheus? Quer dizer que ele, mesmo que eu defina, por exemplo, 20 GB de disco, ele vai crescendo dinamicamente, certo? À medida que for necessitando desse espaço, ele vai aumentando. Vou colocar aqui 20 GB. Beleza. Já está de bom tamanho. Criar. Show. Tá aqui criado a nossa maquininha. Beleza? VirtualBox. Simples e rápido. E aí um macete que eu vejo que a galera não fala muito. Beleza? A galera não fala muito isso, pelo menos nos vídeos que a gente encontra. É sobre a questão do adaptador de rede. Ó, se a gente clicar aqui, você percebe que está em modo NAT, certo? Modo NAT. Mas se eu clicar aqui na rede, eu posso colocar. Existem vários tipos de configurações. Eu vou colocar aqui a placa em modo bridge, certo? A placa em modo bridge. O que significa isso, Matheus? Significa que ele vai funcionar como se fosse um outro dispositivo na minha rede, certo? Em modo NAT, ele vai simplesmente pegar as configurações da minha máquina, como se fosse a minha máquina. Já em modo bridge, ele vai funcionar como se fosse um novo dispositivo. Então, por exemplo, se eu instalar um servidor web na minha máquina virtual, eu consigo acessar os recursos dessa máquina virtual pelo navegador da minha máquina real, certo? Meu navegador da minha máquina real. Basta digitar o IP da máquina virtual e consigo usar tranquilamente, certo? Isso é bem legal para criar alguns cenários de desenvolvimento, cenários de testes, enfim. Você pode aí brincar de várias formas, de várias maneiras. Então vou dar um OK. Pronto, mudei aqui a rede para modo bridge. E a gente já pode começar a instalação do Debian. Vou clicar aqui em iniciar. Então galera, eu aumentei aqui o tamanho da tela, beleza? Para ficar um pouco mais visível. E aí nós temos algumas opções aqui. Temos a instalação via interface gráfica, a instalação padrão. A gente pode também acessar as opções avançadas, entre outras coisas aqui que o Debian nos possibilita, beleza? Então eu vou escolher aqui a instalação padrão. E vai carregar aqui. Para a gente que está começando, eu vou escolher aqui a opção de português, beleza? Nesse primeiro momento, vou escolher aqui português do Brasil. Aqui o mapa do teclado português. E agora vai fazer a instalação pra gente. Então galera, nessa opção aqui, ó, nessa janela, ele pede para que a gente selecione qual vai ser o hostname da máquina, certo? Qual vai ser o nome da máquina. Eu vou deixar assim mesmo, como Debian. Basta digitar um tab e apertar Enter para continuar. O nome de domínio eu não tenho ainda, vou deixar em branco, continua. Uma senha para o nosso usuário root, é legal que a gente já configure aqui. E lembre dessa senha, beleza? Continua. E a gente introduz mais uma vez a senha para confirmar e continua. Agora o nosso nome de usuário para a máquina, certo? Eu vou digitar aqui simplesmente Matheus, tab e continua. Mais uma vez, Matheus aqui, tab, continua. Aí você pode colocar a informação que você deseja, certo? Uma senha para o meu usuário, essa senha de login. Vou colocar aqui uma senha. Aqui também. Galera, isso aqui eu estou fazendo a fim de laboratório, certo? De estudo. Mas se você for fazer isso em uma máquina sua, por exemplo, instalar o Debian, usar o Debian como sistema operacional
principal, coloquem uma senha forte. Lembrem de colocar uma senha forte. Legal, agora ele vai pedir aqui para configurar nosso relógio, nosso fuso horário. Eu estou aqui no Rio Grande do Norte. Você seleciona aí a sua região. E aqui é uma parte muito importante, galera, que é o particionamento de disco. Uma das partes mais importantes na instalação do Linux de qualquer outro sistema operacional, certo? Ele dá aqui alguns modos. Convido vocês a escolher aqui o manual comigo. Beleza, galera? Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou selecionar. Você percebe que eu posso selecionar agora o meu HD, certo? O meu HD, dou um Enter. E ele vai me perguntar se eu desejo criar uma nova tabela de partições nesse volume. Eu vou dizer que sim. Ó, e ele já fez uma partiçãozinha aqui pra mim, ó, com espaço livre de 21 GB. E aí eu vou declarar Enter também para criar uma nova partição. Beleza? Vou criar uma nova partição. E você percebe que a informação de partição ela estava em gigas, certo? Unidade de medida era gigabyte, então eu vou colocar aqui 2.0 gigabytes, beleza? Vou dar aqui um continuar. Vou escolher o tipo de partição primária, no início mesmo. Vou selecionar aqui utilizar como, certo? E vou colocar aqui, definir como área de troca swap, beleza? Área de troca swap. E aí seleciona a preparação da partição terminada. Beleza, defini essa primeira partição como swap. Então, galera, eu não sei se vocês lembram das aulas presenciais, mas essa área do troca swap, essa partiçãozinha swap que a gente define, era um recurso muito utilizado antigamente. Hoje nem tanto, mas apesar de que a galera gosta, eu particularmente gosto de usar ainda hoje, porque as máquinas antes eram bem precárias assim, em termos de recurso de memória RAM. Então, quando você tinha ali vários programas em execução, o sistema operacional não dava conta de manter esses programas em execução e acabava jogando, alocando uma parte desses dados no HD. E aí, daí vem o nome de área de troca, entende? Então, hoje os computadores têm aí 4 GB de memória RAM, 8 GB, 4 GB hoje, ao que me parece, é o mínimo, entende? Então, não se faz tão necessário ter uma partiçãozinha dessa de memória swap. Eu gosto sempre de colocar 2 GB de memória swap, porque eu aprendi assim e eu gosto de ter essa estratégia. E aí vai de cada um, certo? Cada um tem uma maneira de pensar em como criar uma partição de swap, se cria ou não. Se você tem 8 GB de memória no seu computador, por exemplo, não faz tanta diferença você ter uma partição swap na sua máquina. Mas fica aí a critério de vocês adotar uma estratégia legal. Eu coloco aí sempre por volta de 2 GB de swap nas minhas instalações, tudo bem? E aí você percebe que me sobrou aqui, ó, 19.5 GB. Eu vou usar esse espaço agora, certo? Vou criar uma nova partição. E agora eu vou definir aqui 10 GB de espaço aqui para essa partição. E aí presta bem atenção agora no que eu vou fazer, ó. Eu vou definir aqui 10 GB para essa partição. Vou chamar aqui o continuar. A minha partição é primária. Fica aqui no início do disco. O sistema que eu vou usar é o ext4, certo? Sistema ext4. O ponto de montagem, nesse caso, vai ser o /home. Esse diretório, só para lembrar aqui vocês, é o diretório responsável por guardar os ficheiros, certo? Os arquivos, nossos arquivos pessoais da nossa máquina. Então, fotos, vídeos, enfim,
arquivos no geral. E aí qual a importância de você criar um diretório separado apenas para home? Porque caso você queira formatar o seu computador, formatar a sua máquina, aí falando não de máquina virtual, mas se fosse uma máquina física mesmo, uma máquina real, você poderia simplesmente formatar o sistema operacional, mas manter todos os seus arquivos, uma espécie de backup, beleza? Eu poderia simplesmente não criar uma partição home e criar direto uma partição raiz e instalar o sistema operacional e guardar os arquivos na mesma partição. Vocês entendem isso? Faz sentido? Mas nesse caso, é a forma também, mais uma vez, a estratégia que eu uso para instalar o Linux é sempre assim, separar a home da minha raiz. Então eu vou selecionar aqui o /home, vou selecionar aqui preparação da partição terminada. Show! Então eu tenho aqui já duas partições, tem uma partição de 2 GB com a swap e tem uma partição de 10 GB para a home. E aí o que eu vou fazer agora? Vou usar o restante para criar uma nova partição. Esses 9 GB e poucos será o espaço que eu vou usar para instalar o Debian. Então eu vou selecionar aqui continuar para tipo da partição primária. E aqui sistema de montagem, o ext4 também. Ponto de montagem, ó, vai ser esse mesmo. Sistema de ficheiros raiz, a barrinha. Pronto. E vou selecionar preparação da partição terminada. Alright. Tudo firmeza até aqui. Então é isso. Agora eu vou selecionar aqui terminar o particionamento e escrever as alterações no disco. Certo? Dar uma última revisada aqui, ver se é isso mesmo que a gente planejou estrategicamente para o nosso sisteminha. E vou selecionar aqui terminar particionamento. Aí ele vai me dar aqui uma janelinha de confirmação. Vai listar aqui as partições que serão formatadas. Escrever as alterações no disco, vou dizer que sim. E agora esperar os próximos passos. Aqui, galera, ele só faz uma janelinha aqui de confirmação do nome do disco. Não precisa se preocupar com isso. Vou teclar aqui não. Seleciono aqui Brasil. E agora uma opção importante aqui, onde ele pergunta a nossa região, justamente para que a gente possa selecionar o melhor repositório, certo? E aí vamos colocar esse padrão mesmo, o deb.debian.org. Essa opção eu vou deixar vazio mesmo por enquanto. Coloca continuar. Não tem um proxy ainda configurado. Ele vai fazendo aí a configuração do apt. É legal, galera, que vocês vão acompanhando aí tudo que vai aparecendo na tela, certo? Ele vai descrevendo tudo que está acontecendo durante a instalação. Nessa janelinha ele pergunta se você quer fornecer dados de navegação de forma anônima, certo? A fim de estatísticas e coisas aí de dados para os desenvolvedores, eu vou informar que não, certo? Você fica à vontade. E aí chegamos também em uma parte importante, onde ele pergunta quais são as interfaces gráficas que você planeja instalar na sua máquina, certo? E ele vai dar aqui algumas opções, ó, o Gnome, que é uma interface bem popular e bem padrão aí do Debian. A galera do Debian gosta muito dessa interface. O KDE, o Cinnamon, o LXDE, enfim. E aí, galera, eu recomendo que você instale uma interface leve, certo? Ah, Matheus, eu tenho um computador bom, tenho muito recurso de processamento, tenho um hardware legal. Ah, você fica à vontade de instalar o Gnome, a interface que você quer. Se você quer poupar um pouco de recurso do seu computador, ou tem uma máquina ali com pouca memória, recomendo que você instale
uma interface leve como o XFCE, que é o que eu vou instalar, certo? Nesse caso aqui, ele está instalando o Debian básico, certo? Simplesmente em modo texto. Se você quiser apenas em modo texto, basta não selecionar nenhuma interface. Servidor de impressão, eu não quero, então eu teclo aqui na barra de espaço para desmarcar. Servidor web, eu não quero configurá-lo agora, certo? Então eu quero instalar utilitários de sistema padrão e vou instalar também aqui o XFCE, certo? Dá um continuar. Então galera, você percebe que ele está obtendo os arquivos, né, fazendo o processo de instalação. E aí a contagem ela vai diminuindo. Nesse exato momento faltam 1 minuto e 45 segundos para finalizar. Nossa galera, chegamos aqui na parte de configuração e instalação do Grub, beleza? E vai perguntar, você deseja instalar o Grub? Eu vou dizer que sim, certo? O Grub é aquele programinha que é responsável pela inicialização do nosso sistema. E aí eu vou selecionar aqui, ó, o meu HD, certo? Teclar Enter e ele vai fazer a instalação para mim. E prontinho galera, instalação terminada, completa. Vamos dar aqui um continuar. Ele vai fazer um reboot aqui da máquina. Ó, o Grub já em ação, teclar Enter. Show galera, então nós temos aqui ó, a nossa visão padrão aqui do nosso Debian. Vou digitar aqui meu usuário, lembra do usuário que a gente cadastrou lá no início, e a senha. Vou dar um Enter e vamos ter acesso aqui agora ao painel, a mensagem de boas-vindas e a carinha do nosso Debian aqui da área de trabalho, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham entendido. E aqui está o nosso Debian prontinho para ser usado, certo? Vou até abrir aqui o terminal, olha que massa, terminal aqui marcando presença. E é isso, qualquer dúvida deixe nos comentários e te vejo na próxima aula. Valeu!